Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje, Prof. Tati aqui novamente, vamos trabalhar com as inequações exponenciais, a nossa aula offline. Esse conteúdo está no módulo 2, capítulo 5, a partir da página 13. Quando a gente usa o termo inequação exponencial, então a gente tem que lembrar do que foi estudado, né? O que é uma equação exponencial? É uma equação, ou seja, tem sinal de igual, onde a variável aparece no expoente. O que é uma inequação exponencial? Parecido com isso, né? Vai ser uma inequação onde a variável aparece no expoente. Para ser uma inequação, gente, lembrem que precisa ter os sinais de desigualdade, né? Maior, maior igual ou menor igual. Quando a gente pensa, então, em inequações exponenciais, nós precisamos estar atentos que elas também têm que obedecer à mesma condição de existência da equação exponencial. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Exemplos de inequações exponenciais. 3 elevado a x maior que 81, meio elevado a 2x menos 2 menor ou igual que 1. E tem muitos exemplos que a gente poderia citar aqui, né? Então, entendi o que é uma inequação exponencial, preciso aprender a resolver. Como que eu resolvo isso, professora? Primeiro, pense da mesma maneira que você pensava para resolver uma equação exponencial simples. O que a gente fazia? Reduzir os dois lados, os dois membros da equação, à potência da mesma base. É a mesma coisa. Eu vou tentar reduzir os dois lados da minha equação exponencial à mesma base, que a gente chama de método da redução à base comum. Conseguir fazer isso, aí nós vamos ter que observar duas situações. Isso aqui tem a ver com o crescimento e o decrescimento da função exponencial que a gente vai estudar depois, tá, pessoal? Então, quando a nossa base for maior do que 1, quando a base da potência for maior do que 1, você vai conseguir transformar em potência de mesma base dos dois lados, desconsidere as bases e trabalhe com os expoentes, mantendo o sinal de desigualdade, tá? Então, mantém, ó. Se é maior ou igual, continua maior ou igual. Se é menor ou igual, continua menor ou igual. Se é maior, continua maior. E se é menor, continua menor. E se, porventura, a tua base for um número de 0 a 1, aí, neste caso, você precisa inverter o sinal de desigualdade. Esquece as bases, trabalha com os expoentes, invertendo o sinal de desigualdade. Então, se você tem maior ou igual, fica menor ou igual. Se tu tem maior, fica menor. Se tu tem menor ou igual, fica maior ou igual. E assim por diante. Vamos ver nos exemplos, que aí vocês vão entender bem direitinho como funciona. Então, aqui, pessoal, primeiro, vou pegar aquele primeiro exemplo que a prof colocou lá, ó. 3 elevado a x igual a 81. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Reduzir os dois membros à base comum. Então, eu vou pensar o 81 e vou decompô-lo, e eu sei que 81 é 3 na quarta potência. Vou substituir aqui, então, ó, 3 na quarta potência. Observem, ó, mesma base, como a base, ó, é um número maior do que 1, eu posso, ó, base é 3, maior do que 1, eu vou manter o sinal de desigualdade. Então, elimina-se as bases e mantém o sinal de desigualdade. Então, eu vou ter x maior que 4. Pronto, resolvi. Aí só monto a minha solução, né? X que pertence aos reais, tal que x é maior que 4, ou se eu preferir a notação de intervalo, intervalo aberto do 4 até o mais infinito. Percebam, gente, o processo de resolução é muito semelhante ao da equação. Eu só preciso tomar cuidado com a base para ver o que fazer com o sinal de desigualdade. Então, aqui, ó, meio, que é o segundo exemplo que a prof colocou lá, meio elevado a 2x menos 2, menor ou igual que 1. Então, primeiro, reduzir a base comum. Bah, professora, como que eu vou escrever o 1 na base meio? Lembrem-se, né, gente? Qualquer número elevado a zero vai dar 1, com exceção do zero. Então, eu posso escrever o 1 como meio elevado na zero. Então, aqui no lugar do 1, eu vou escrever meio elevado na zero. Bases iguais, eu vou eliminar as bases. Só que, como a minha base é meio, ou seja, está entre 0 e 1, eu vou
inverter o sinal de desigualdade. Então, aqui era menor, ó, ele vai passar, menor igual, ele vai passar a ser maior igual. Trabalha só com os expoentes. Então, ó, 2x menos 2, maior ou igual que zero. E aí, gente, processo de resolução, né? Resolve isolando a variável, você vai chegar que x é maior ou igual que 1. E aí, monta a tua solução. Vamos fazer mais alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Essa atividade que a prof vai fazer é lá da página 14 do livro de vocês, tá? Então, é para resolver as equações, as inequações exponenciais. Então, primeiro, olhe a tua inequação. As bases são iguais? Se não for, vá atrás e faça elas ficarem iguais. Então, primeiro eu vou decompor o 25. Na verdade, isso aqui a gente nem precisa fazer, né, pessoal? Porque vocês já estão bem habituados. E aí eu vou ver que 1/25 avos é a mesma coisa que 1 sobre 5 ao quadrado. Ou 1/5 ao quadrado, certo? Consegui deixar na mesma base? Consegui, professora. Perfeito. Só que agora eu preciso trabalhar aqui, ó, para deixar só um expoente também. Então, o que a gente vai fazer aqui, meu povo? Potência de potência, multiplicamos os expoentes. Então, teremos aqui, ó, 1/5 elevado a x maior que 1/5 elevado a 4. Agora, se pergunte, a base, o que acontece com a minha base? 1/5. Ou seja, ela está entre 0 e 1. O que eu tenho que fazer com o sinal de desigualdade? Inverter. Então, esse sinal aqui, ó, que era maior, passará a ser menor. Elimine as bases e trabalhe só com os expoentes. Então, eu vou ter x menor que 4. Monte a sua solução, x que pertence aos reais, tal que x é menor que 4. Ou, se você preferir a notação de intervalo, né? Não sei onde começa, então, do infinito negativo até o 4 intervalo aberto. Ok, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos observar, ó, as bases são iguais? Não são, professora. Então, primeiro, tente reduzir a mesma base. Observe que nenhuma das duas, que são frações, tem números primos na sua base. Então, primeiro eu vou ter que decompor todo mundo, tá? O 4/9 eu vou escrever como 2/3 ao quadrado. O 27/8 eu posso escrever como 3/2 ao cubo. Ok, pessoal? Então, eu vou ter aqui, ó, 2/3 ao quadrado elevado a x vai ser maior que 3/2 ao cubo elevado ao quadrado. Trabalhe para deixar um único expoente. Vou multiplicar aqui. Eu terei, então, 2/3 elevado a 2x maior que 3/2 elevado a 6. Mas as bases estão invertidas. Então, o que eu preciso fazer para igualar as bases? Usando a propriedade da potenciação já estudada por nós, inverta uma delas. E aí, troque o sinal do expoente. Então, eu vou inverter essa daqui, ó. Tanto faz, tá, pessoal? É uma questão de escolha. Então, eu vou ter aqui, ó, 2/3 elevado a 2x maior que 2/3 elevado a menos 6. Fiz isso, bases iguais. Observe essa base. O que está acontecendo com a minha base? Ela está entre 0 e 1. O que eu faço com o sinal de desigualdade? Eu inverto. Então, esse sinal eu tenho que inverter. Então, elimine as bases, trabalhe só com os expoentes e inverta o sinal de desigualdade. E aí, né, gente, só resolver e você terá que x deve ser menor do que menos 3. Agora, mais a letra C, a prof fará com vocês, porque aqui eu quero que vocês tomem bastante cuidado na hora da resolução, porque o gabarito do exercício de vocês está errado aí no livro, tá bom? Então, primeiro, ó,
Quando eu olho isso aqui, já me dá um desespero, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não tem a mesma base. Olha aqui, ó, 3 elevado na x, 5 elevado na x. Não se desespere, tá? Vamos pensar numa maneira de resolver isso aqui. Sempre a gente tem que pensar devagarinho. Então, o que a prof vai tentar fazer? Primeiro, eu vou dividir toda a equação por 3 elevado na x. E aí, eu vou ter o seguinte, ó. Esse aqui vai sumir, porque 3 elevado na x dividido por 3 elevado na x vai ser 1, porque 3 na x nunca é 0. Eu posso fazer isso, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 125 maior que 27 vezes 5 elevado na x sobre 3 elevado na x. Aí, gente, lembrem, né? Propriedades da potenciação. Quando você tem o mesmo expoente, você pode escrever dentro da mesma base e manter o expoente como um único. E esse 27 que está aqui, ó, eu vou passar para o primeiro membro dividindo, ok? Então, eu vou ter aqui, ó, 125 27avos maior que 5 terços elevado na x. Agora, eu preciso reduzir essa potência aqui, ó, 125 27avos, a potência de mesma base dos 5 terços. E a gente já observa que isso aqui, ó, é 5 terços ao cubo. Então, vamos substituir. Terei aqui 5 terços ao cubo maior que 5 terços elevado na x. Olhe a tua base. O que está havendo com ela? Ela é 5 terços, ou seja, ela é maior que 1. Então, você mantém o sinal de desigualdade. Então, eu vou eliminar as bases e vou manter o sinal de desigualdade. Então, eu vou ter 3 maior que x, ou se eu ler de trás para frente, ó, x menor que 3. E aí, eu monto a minha solução, né? Quem vai ser a solução? X que pertence aos reais, tal que x é maior do que 3. Ok, meu povo? Tranquilo? Conseguiram pegar o fio da meada aí? Então, a prof se despede de vocês, espero que vocês tenham entendido. Vocês farão os exercícios na sequência sobre as inequações exponenciais. Um super beijo, um forte abraço. Nos vemos nas nossas aulas online. Muita saudade de todos vocês, meus lindos. Beijocas!